Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hudson Pinheiro, eu sou biólogo marinho. Sou um cientista do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, das minhas aventuras e desafios, para se tornar um biólogo, um mergulhador, exploradores dos mares profundos. Esse vídeo está sendo gravado, mas se vocês tiverem qualquer comentário, qualquer dúvida, por favor, deixem no chat que eu vou estar ao vivo respondendo para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Aventuras e desafios de um biólogo marinho explorador dos mares profundos. Vou contar um pouco da minha história para vocês. Então, a biodiversidade marinha brasileira, é fantástica. Nós temos uma costa maravilhosa, de uma enorme biodiversidade, e um litoral e águas que abrigam, várias espécies, uma diversidade enorme. A costa central do Brasil, por exemplo, ela abriga a segunda maior diversidade de espécies de todo o Oceano Atlântico. São muitos ninhos, áreas de reprodução de tartarugas gigantescas que vêm desovar nas nossas costas, baleias que migram de norte a sul e que venham dar shows para a gente aqui também. Muitas ilhas costeiras que abrigam uma grande diversidade de aves marinhas, peixes. Então, nós temos uma grande diversidade de peixes recifais, que tem uma grande quantidade de variedade de cores, uma fauna belíssima e que nos dá muito orgulho, assim, do Brasil. E tudo isso, toda essa biodiversidade é distribuída também numa grande diversidade e variedade de hábitats, São praias com falésias, recifes de arenito, são mangues com estuários, são recifes, costões rochosos, fundos de algas, que são berçários para muitas espécies, fundos de lama, que abrigam também uma grande diversidade de recursos, e também muitos recifes de corais, recifes rochosos, que abrigam uma grande diversidade de espécies que habitam os corais brasileiros. E tudo isso tem esse grande potencial de sustentabilidade. O nosso povo, no brasileiro, a gente, principalmente as comunidades costeiras, utilizam muito, esses recursos, tanto a cata, a pesca, quanto o turismo, o passeio, e a gente também, a população em geral, se beneficia, utiliza esses ambientes mais naturais, toda a nossa biodiversidade, como áreas de lazer, de contemplação. Nós temos também cultura, uma relação cultural com a nossa biodiversidade muito grande, Por exemplo, eu sou capixaba, do Espírito Santo, e aqui nós temos a moqueca capixaba, a torta capixaba, tudo isso é relacionado intrinsecamente com os recursos marinhos. E também temos o mar, como um grande área para educação, contato, com a natureza em si, de aprendizado, Então, os nossos oceanos, eles são muito utilizados pela nossa população. Então nós temos cada vez mais aprendido a conciliar, esse mesmo ambiente que é natural, apresenta uma grande biodiversidade, que a gente contempla tanto, ele é cada vez mais, as pessoas buscam, esses lugares para estar se aproveitando, para estar curtindo, para estar passando os finais de semana, os dias de lazer, para relaxar, para contemplar a natureza. Muita gente gosta, da aventura de estar no meio da natureza, de ver animais silvestres, de estar interagindo, com a natureza. E isso é uma sensação muito gostosa, uma qualidade, traz uma qualidade de vida muito grande para nós, para nós que temos essa oportunidade de estar morando ou visitando nessa área, essas áreas naturais. Ainda mais para gente, para nós biólogos, biólogo marinho que gosta de estar explorando e estar o máximo possível neste ambiente, Mas nem tudo é alegria, o Brasil é um país que ainda está em desenvolvimento, Então nós temos muitas atividades que acabam sendo oportunistas, muitas vezes quando os governantes focam, no desenvolvimento em primeiro lugar, não pensando
no saneamento ambiental, não pensando na educação, quantidade de escolas que tem na região, segurança e tudo mais, acabam criando situações oportunistas que diminuem a qualidade de vida das populações, né? Por exemplo, em relação aos recursos marinhos e ao nosso uso, né, dos mares, a gente tem a poluição, muitos locais são altamente poluídos porque nós ainda não temos infraestrutura, tem um crescimento muito acelerado, mas não temos ainda infraestrutura para estar praticando, né, o saneamento básico. Existe a coleta de muitos invertebrados, como estrelas do mar, a pesca exagerada. Hoje em dia a gente sabe que tem muitos organismos que valem, né, economicamente muito mais vivos do que mortos. Porque hoje em dia a gente, né, vai na praia, vai na maioria dos lugares, não temos a oportunidade de ver a maioria dos animais que tem o potencial de habitar nesses ambientes. Então, quando a gente vai num lugar privilegiado, um lugar que tem muita gente que paga, né, para ir, para visitar um lugar que é mais bem preservado, onde você vai poder ir e ver, né, a natureza de uma forma, né, mais preservada, né, visitar um lugar que você não tem a oportunidade de ir todos os dias, né? Mas temos muito lixo, né? Os lixos têm poluído também as nossas praias, nossos mares, muitos peixes, tartarugas e muitos animais marinhos têm ingerido lixo, né? E acabam morrendo acidentalmente. Nós temos os portos que estão crescendo e invadindo praticamente todo o litoral brasileiro, e com isso esses portos acabam destruindo praias, e eles têm dragagens periódicas, né? Esses portos, eles cavam o fundo do mar periodicamente, anualmente, e lançam todo esse material dragado no ambiente natural, logo ali em frente à praia. Isso acaba contaminando, soterrando os ambientes marinhos. E além disso, nós estamos vivendo agora uma fase onde que nós estamos aprendendo a conviver com grandes desastres ambientais. É um processo que é conhecido internacionalmente como chinalização, onde praticamente nós temos grandes empreendimentos que proporcionam grandes desastres ambientais, desastres que vão demorar décadas, até centenas de anos para serem remediados, para o ambiente voltar ao ambiente natural, e que nós estamos com isso jogando fora toda a oportunidade de desenvolvimento econômico sustentável e qualidade de vida que nós temos. Ou seja, a gente como sociedade, não só como biólogo marinho, nós temos grandes desafios, entendeu, para frente, se a gente quer viver, se a gente quer ter o mínimo de qualidade de vida, né, para o futuro, para a gente, para nossas famílias e tudo mais. E para ter uma ideia, né, uma das melhores formas que a gente tem hoje em dia para conservar, para preservar e tentar manter os recursos naturais são unidades de conservações. Mas não tem sido fáceis criar e manter unidades de conservação aqui no Brasil. Por exemplo, há 10 anos atrás nós tínhamos cerca de 30 unidades de conservações sendo propostas ao longo da costa do Brasil. E, atualmente, somente 2 dessas foram levadas adiante, entendeu? Ou seja, a maior parte da costa brasileira ainda precisa de uma atenção especial para ser protegida, para ter um desenvolvimento econômico de forma sustentável ocorrendo lá. E o pior disso é que nós temos todas essas áreas de prioridade para a conservação e que estão sendo sobrepostas por essas atividades de desenvolvimento econômico oportunistas e por esses grandes impactos ambientais. Aqui, por exemplo, na costa central do Brasil, onde nós temos 3 áreas de prioridade de conservação, áreas que têm grande potencial que tem uma grande que muitas comunidades costeiras têm grande dependência dos recursos naturais, né, para sobrevivência, para a sua economia, áreas onde tem uma grande diversidade de espécies, por exemplo, foram alvo de um grande desastre, no caso o desastre de Mariana, onde teve, né, material de metal pesado sendo liberado, né, no Rio Doce, que levou até a zona marinha. E nessa mesma região nós temos aí uma grande quantidade de portos sendo criados e sendo propostos para instalação, e isso tudo também coincide com a área, né, que é uma área exclusiva de uma população de um golfinho chamado de Pontopora, da toninha,
que ele é exclusivo, ele tem uma população que é exclusiva dessa região e é considerado o golfinho, hoje em dia, mais ameaçado, né, do Oceano Atlântico. Ou seja, nós temos muitos desafios, né, para a gente manter, para a gente ter, ou seja, nós, na nossa geração, não tivemos o privilégio de conhecer ou de usufruir dos recursos naturais que nossos pais tiveram, e essa próxima geração, né, provavelmente da maioria de vocês que estão me assistindo aqui, infelizmente vão usufruir de um ambiente de recursos ainda mais escassos, de uma qualidade de vida ainda menor do que a minha geração e as gerações anteriores tiveram, né? Então, como um biólogo marinho, né, eh, a gente tem a missão de tentar conhecer o nosso ambiente natural, nossos ambientes que nos rodeiam, e tentar lutar para essa preservação, conservar, para tentar lutar para a gente manter o mínimo, até melhorar, para que a gente possa ter um mínimo de recursos reservados para as próximas gerações também. Então, os meus primeiros passos, os meus primeiros contatos com o meio ambiente marinho começaram, né, nas ilhas costeiras do litoral sul do Espírito Santo, onde eu costumava, ainda adolescente, acampar, visitar essas ilhas para pescar, e achava uma maravilha, né, cara? Me sentia assim no paraíso, mergulhando, pescando e comendo peixes, e tudo aquilo eu pensei, nossa, eu vou querer morar, viver, trabalhar nessas ilhas, e quero tomar que existam peixes, né, para a gente poder pescar para o resto da vida. E foi com essa mentalidade que eu entrei no curso de biologia, né, e tentando sempre estudar e me tornar um biólogo marinho, né, estudando principalmente os peixes que eu tinha mais afinidade. E assim que eu entrei na universidade, então eu juntei com alguns colegas meus e a gente falou, nossa, a gente tem que estar visitando essas ilhas e estar estudando lá, vamos se virar. E não tinha projeto, não tinha recurso, mas a gente se uniu, juntamos, através de uma palestra que a gente assistiu de um pesquisador do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Ele incentivou, né, a gente, os estudantes, a se unirem, a montar uma ONG. Então a gente montou uma ONG chamada Voz da Natureza e começamos a tentar recursos, né, para estar visitando mensalmente essas ilhas. No início era muito difícil, muito complicado. A gente acabava tendo que vender os passes escolares assim nas cantinas para juntar e pagar o ônibus, pagar o pescador para levar e largar a gente lá nas ilhas, mas tudo foi muito recompensado. Foi uma experiência única, com o pessoal da faculdade, está indo mensalmente acampar, estudar todos os aspectos da biodiversidade dessas ilhas costeiras. Foi um período de vida assim fascinante. Então foi isso, a gente começou, né, na garra, assim, somente com uma máscara e canudo, e olhando as espécies, conseguia, pegava os livros na biblioteca e tentava identificar os peixes, os corais, identificar as algas, todos os bichos os vegetais, né, e as plantas que a gente via nas ilhas também, as aves. Tentava entender um pouquinho de cada coisa, né, catalogar nessa biodiversidade fascinante que a gente estava vendo. E foi através, né, da ONG, de um primeiro projeto ainda na graduação, que eu comecei, que comprei meu primeiro equipamento scuba e comecei a explorar mais profundamente ali, né, os mares ali do entorno dessas ilhas, e mergulhar cada vez mais fundo, ficar mais dentro d'água por mais tempo. Foi uma experiência fascinante, assim, entendeu? A biologia poder proporcionar essa essa interação, né, com o ambiente natural, essa sensação, né, de exploração, de aventura e de conhecimento, né, em busca do conhecimento, é uma coisa fascinante. E aí, também, né, a gente teve a oportunidade, levantando todas as informações, de contribuir, e quando a gente começou a dar algumas palestras e se envolver com os órgãos gestores, a gente viu que a gente tinha um potencial de juntar toda aquela formação e propor uma forma de conservação daquelas ilhas, daquela região lá no litoral sul. Então fizemos o nosso primeiro relatório, e encaminhamos para o ICMBio para tentar contribuir com a criação, né, daquela unidade de conservação, né, no litoral sul. E
depois que a gente começou a ter o feedback, o IBAMA naquela época analisou e falou assim: olha, tudo bem, isso aqui tem uma biodiversidade fascinante, merece ser protegido, mas também tem muita pesca, vocês têm que conhecer um pouco mais da cultura, conhecer um pouco mais, né, do envolvimento dos pescadores, das comunidades com essa biodiversidade. E aí a gente passou a visitar todas as comunidades costeiras, fazendo workshops com eles e reuniões, fizemos vários mapas, conhecemos todos os pesqueiros, todos os lugares que tinham biodiversidades, peixes fascinantes, e aí expandimos a nossa área de mergulho, passando a mergulhar até 30 metros de profundidade, na costa do Espírito Santo todinho. Foi uma experiência muito, muito bacana. E com isso expandimos também a nossa proposta, né, de conservação, onde propomos áreas, né, de produção de pescado, onde os pescadores deixariam algumas áreas, alguns pesqueiros, alguns locais para o peixe poder crescer, para poder desovar, e teria outras áreas exclusivas para o uso das comunidades locais, né, incentivando também o turismo e a prática de captura de pesca sustentável, de todo um plano, né, de definição para a preservação e uso e desenvolvimento sustentável do litoral sul do Espírito Santo. Mas aí veio a primeira decepção, quando a gente achou que a gente estava aprendendo tudo e que a gente, pô, tinha um potencial de estar contribuindo para a preservação da natureza, que a gente estava conhecendo tudo, veio a primeira decepção, porque a gente viu que para esses planos de manejo, para toda essa conservação fluir, a gente, né, poder estar dando um passo, se sentir satisfeito que a gente está realmente contribuindo com a proteção da natureza, a gente dependia da decisão política, né? Não depende dos pesquisadores, de nós, né? Depende da decisão política, e aí foi que todo esse sistema ficou meio que, essa proposta ficou meio que travada, esperando uma grande janela política para se abrir, né? E que, que essas propostas pudessem ser aprovadas, né? Ou seja, a gente viu que muitas vezes essas atividades oportunísticas econômicas de grande impacto, muitas vezes elas passam na frente mesmo dessas propostas ambientais, e é uma coisa muito triste de ver, né? Que enquanto para a criação de um projeto de desenvolvimento sustentável demora aí décadas para ser criados, muitas vezes um porto demora questão de meses, né? Então é muito triste ver essa realidade, mas é um dos desafios que nós temos na nossa profissão. Enquanto isso, né, eu passei a expandir meus horizontes, né? Peguei toda aquela experiência de pesquisa na costa e tive a oportunidade de visitar pela primeira vez, né, a Ilha da Trindade, que fica quase 1.200 quilômetros para fora da costa, no meio do Oceano Atlântico. E é um ambiente assim fascinante. Quando eu cheguei lá, eu não acreditava, porque eu, né, eu vivia mergulhando na costa e via só peixe, a maioria dos peixes pequenos e tudo mais. Cheguei na Ilha da Trindade vendo tubarão, grandes garopas, era um ambiente inacreditável. E o que foi mais incrível, tive a oportunidade de estar encontrando espécies que só existiam ali na Ilha da Trindade, mas em nenhum outro lugar do mundo. Tive a oportunidade de encontrar novas espécies, peixes que eu nunca tinha imaginado que eu poderia encontrar na história da minha vida. E aí que as coisas começaram a mudar. Comecei a mergulhar um pouco mais fundo, até a 40, 50 metros de profundidade, e fui encontrando essas maravilhas aí, um peixe papagaio da Ilha da Trindade que nunca nenhum ser humano tinha encontrado antes na vida, um peixe sabonete também, que nunca ninguém tinha visto, encontrei pela primeira vez, tive a oportunidade de pegar, dar nomes para essas espécies, entendeu? É um processo muito maravilhoso que na biologia marinha a gente tem essa oportunidade de estar trabalhando, né? E foi aí que também começou um dos maiores desafios da minha vida, né? Porque para explicar toda essa biodiversidade lá da Ilha da Trindade, a gente começou a criar hipóteses, né? Hipóteses são questões que a gente quer testar sobre a importância dessa cadeia de montanhas submarinas que existe entre o continente e a Ilha da Trindade. E para isso a gente precisava ir lá. Então, a gente captou recursos do governo, de ONGs, de várias instituições, e isso proporcionou a gente a vir, né, naquela escadinha de treinamento, né? Viemos desde do mergulho livre, sem recurso nenhum, conseguimos nossos primeiros recursos, expandimos nossa área e finalmente
tivemos a oportunidade de se tornar mergulhadores técnicos, né, capazes de mergulhar em recifes bem profundos, permanecer muitas horas debaixo d'água, e com isso a gente conseguiu visitar a cadeia de montanhas, né, submarinas da cadeia Vitória Trindade, mergulhamos né, os meus primeiros mergulhos profundos, né, a gente conseguiu explorar até 80 metros de profundidade, montanhas submarinas de mais de 900 quilômetros de distância da costa, né, tivemos essa oportunidade de estar explorando esses ambientes, e toda essa prática, né, todas essas técnicas que eu adquiri me permitiu me juntar a um time bem seleto de mergulhadores, de exploradores da Academia de Ciências da Califórnia, lá dos Estados Unidos. Tive a oportunidade de morar lá nos Estados Unidos, me juntar a esse grupo, e a gente deu algumas voltas aí ao mundo, né, explorando recifes e procurando novas espécies, novos ecossistemas, e que foi uma experiência assim muito única na minha vida, né, que acho que só a biologia marinha, né, mesmo pôde me proporcionar. Esse daqui é um exemplo de um mergulho, né, que a gente fez nas Ilhas Marshalls, fica perto da Micronésia, lá no Oceano Pacífico. A gente pode observar a linha preta, é o nosso tempo de mergulho naquela determinada profundidade, né? Então a gente desce o mais rápido possível, vai lá para o fundão, e aí a gente permanece muito pouco tempo lá, que no caso a gente fez um mergulho até 150 metros, 152 metros. Fomos lá, permanece muito pouquinho tempo, porque quanto mais tempo você fica lá, mais tempo, mais devagar você tem que subir, e aí mais longo é o mergulho. Então, nesse caso aqui, a gente foi lá, ficou lá embaixo uns 3, 5 minutos, viemos subindo e tal, foi o tempo de pegar alguns peixes e já vem subindo, e aí começa essa descompressão, que são paradas obrigatórias que você tem que fazer, e cada metro que você vai subindo, essas paradas vão ficando mais longas, e com isso, esse mergulho aí durou quase 5 horas, né? Só para ter uma ideia. E o que é incrível é que essa linha azul aí marca a temperatura, e a gente observa ali, quando a gente está no raso, a temperatura está bem quentinha, né? Um ambiente maravilhoso, quentinho, está naquela banheira de hidromassagem, mergulhando naqueles recifes de corais maravilhosos. Mas quando você está lá no fundo, a temperatura cai para 16 graus, aquele frio congelante. Mas é isso que a gente procura mesmo, porque quando a gente cruza essa termoclina, essa mudança da água quente para a água fria, é onde tem todas aquelas espécies diferentes, muitas espécies que a gente encontra, que são novos, né, novas espécies que a gente chama, que nunca ninguém viu. Então é a nossa oportunidade de estar capturando e trazendo e catalogando e descrevendo, dando nome para essas espécies. É uma experiência muito, muito maravilhosa que a gente tem de estar explorando e encontrando novas espécies, novos ambientes. Então aqui foi exemplo exatamente desse mergulho, onde que naqueles poucos 4, 5 minutos lá de fundo eu consegui capturar 4 peixes. Desses 4 peixes, 2 novas espécies e 2 peixes eram novos registros ali para a região. E voltando um pouco para o Brasil, né, a nossa exploração na cadeia Vitória Trindade, a gente conseguiu descobrir também 2 novas espécies de peixe, mas não só isso, a gente descobriu um novo ecossistema, um novo habitat que ocorre por cima dessas montanhas submarinas. São recifes coralináceos que crescem, que sobem de cerca de 80 metros de profundidade até quase a superfície, formam colinas de águas calcárias, tremeadas por muitos buracos e cavernas, um ambiente fascinante que é capaz de abrigar centenas de espécies. São oásis no oceano aberto, um ambiente maravilhoso e único. E aí, descrevendo todo esse potencial, toda essa história, né, evolutiva, toda essa história ecológica, história natural da cadeia Vitória Trindade, a gente conseguiu apresentar, né, o Brasil para o mundo inteiro como um dos melhores um dos melhores laboratórios naturais do mundo, né, a cadeia Vitória Trindade que nós temos no Brasil. Ou seja, o Brasil possui locais fascinantes, com uma biodiversidade única e capazes de servir como laboratórios naturais que fazem a gente desvendar, né, a história da origem das espécies marinhas nesses locais remotos. Ambientes assim e oportunidades únicas, né, que nós temos como biólogos marinhos aqui no Brasil.
E além disso, né, todo esse conhecimento que a gente adquiriu na cadeia Vitória Trindade nos permitiu a realização, acho que do nosso principal sonho, né, que foi a criação de uma unidade de conservação, uma área de proteção que finalmente vai proteger aquela biodiversidade, aqueles recursos naturais que vão servir, né, para futuras gerações poder conhecer exatamente aquilo que eu tive a oportunidade de conhecer, vocês vão ter, os futuros, né, brasileiros também vão ter a oportunidade de conhecer. Então esse é um dos nossos principais desafios, né, tentar entender os nossos ecossistemas naturais e tentar também proteger esses ambientes, esses ecossistemas naturais. Mas ainda em alguns pontos da cadeia Vitória Trindade existe muita, né, pesca não manejada, né? A gente conseguiu proteger a região ao redor da Ilha da Trindade, mas tem muitos montes isolados que existe muita pesca ainda. E com isso a gente tem trabalhado agora, né, na criação de uma reserva da biosfera marinha, chamada Reserva Vitória Trindade, onde a gente vai tentar criar um modo de desenvolvimento sustentável para todos aqueles pescadores que dependem dessa região, né? Para que a gente consiga controlar e fazer um zoneamento, né? Um planejamento de onde vão ficar as atividades mais destrutivas, como portos, mineração, e aonde a gente vai alocar as atividades de uso sustentável, para não haver sobreposição e toda a economia do Brasil ganhar com isso, né? E os desafios não param, mas a nossa última expedição foi em Fernando de Noronha, mergulhamos nas paredes lá do arquipélago até 130 metros de profundidade. Também encontramos 4 potenciais novas espécies que nós estamos estudando e também estamos propondo áreas, né, de produção de pescado lá, porque a área rasa ela é bem protegida, mas a área funda é onde ocorre a pesca, principalmente. Então tem muitos recursos que já desapareceram lá do arquipélago, e a nossa ideia é tentar trabalhar junto com os pescadores lá, junto com os gestores, uma proposta de desenvolvimento sustentável da pesca para que esses peixes não entrem, né, em extinção e que a pesca possa continuar viável, né, ao longo dos anos. E aqui no Brasil agora, né, o meu trabalho lá no Centro de Biologia Marinha, né, da Universidade de São Paulo, da UFES, é montar uma infraestrutura para estar difundindo esse tipo de mergulho no Brasil, esse tipo de exploração, esse tipo de aventura, de relação. Então o meu papel atual, além de explorar, é formar novos biólogos marinhos, novas pessoas capazes de estarem mergulhando, de estarem pesquisando, conhecendo e divulgando essas maravilhas que nós temos aqui no Brasil. Então, sou biólogo marinho, essa é uma dos papéis, né, dos biólogos marinhos, da biologia marinha, e o meu recado para vocês é que tentem conciliarem, né, os seus sonhos com as suas profissões e que não desistam dos seus sonhos, né? E se possível, venha nos ajudar a proteger a natureza. Muito obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida, meu e-mail é htpinheiro@gmail.com e estou à disposição para responder qualquer questão, perguntas e comentários que vocês tenham. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço.